Oi gente, vamos lá para mais uma aula, continuando na página 60. A bordo do navio Hispaniola, Jim e seus amigos partiram para a aventura em busca do tesouro. Além de Jim, Dr. Livesey e Conde Trelawney, outros marujos compuseram a tripulação do navio. Dentre eles, encontraram-se o capitão Smollett e o marinheiro John Silver. Observe a seguir o momento final da narrativa, em que Jim se recorda da sua aventura e conta o destino de alguns personagens. Então aqui continua a historinha. Os quadrinhos das HQs também podem ser chamados de vinhetas. Nessa página você pode observar que as 4 primeiras vinhetas têm um destaque em relação à última. Que destaque é esse? Então as primeiras 4, ó. 1, 2, 3, 4. O que elas têm de diferente dessa daqui última? Então é bem visível, gente. Tá dando pra ver aí em algumas partes, como se fossem umas paredes. Então que destaque é esse? É só colocar aqui. Qual é o efeito de sentido desse destaque? Então o que esse efeito aí, esse diferencial que tem nas 4 primeiras e não tem na última, diferencia? Qual que é o efeito de sentido que dá esse destaque? Só colocar aqui. 22. Considere os cenários em que aparecem os personagens Capitão e Silver, o pirata de uma perna só. Qual é a relação do cenário com o destino de cada um deles? Então considere os cenários em que aparecem os personagens Capitão e Silver, o pirata de uma perna só. Qual é a relação do cenário com o destino de cada um deles? Para onde eles estão indo? Então o capitão ele é apresentado como ele está nessa imagem. E o Silver, ele é mostrado como nas imagens? Ele está indo para onde? Então, ó, é os 2 primeiros que está aqui, ó. É só você descrever como eles estão. 23. De que forma o ilustrador mescla sonho e realidade, levando o leitor a ficar na dúvida se o personagem Jim está sonhando ou acordado? Então, o que você acha? De que forma o ilustrador mescla sonho e realidade? Então, de que forma ele divide aí sonho e realidade, levando o leitor a ficar na dúvida se o personagem Jim está sonhando ou se ele está acordado? Olha lá, porque aqui ele está, ó. O que dá a entender? Será que foi tudo um sonho? Será que foi realidade? O que diz aqui no último quadrinho, no último balãozinho? É o que você vai explicar aqui. 24. Na sua opinião, a fala do papagaio no último quadrinho é real ou imaginária? Justifique sua resposta. Então, aquela fala do papagaio, você acha que é algo real? Ou foi... faz parte da imaginação dele? Ó, papagaio de pirata. São muito comuns em obras artísticas, graphic novels, cinema, desenhos animados, etc. Cenas que retratam papagaios no ombro de piratas como seu animal de estimação. Mesmo que possa existir uma superstição de que o papagaio dá sorte, os piratas tinham interesse nessas aves pelo seu valor comercial. Os gatos, no entanto, eram comuns a bordo para conter as populações de ratos e outras pragas que infestavam os navios. Então, gente, os papagaios eram para venda, porque eles eram caros. Olha lá, valor comercial, então era para comércio. E os gatos para não deixar acumular ratos. Vamos lá, 25. Na última página da narrativa gráfica A Ilha do Tesouro, é possível perceber os sentimentos do narrador-personagem e até ouvir sua voz. Ó, ouvir sua voz está entre aspas. Ouvir está entre aspas. Para você, essa voz é. Então você pode escolher qualquer uma das alternativas, não existe resposta certa ou errada. Se quiser colocar mais de uma, se quiser elaborar outra, também não tem problema. Isso aqui é super pessoal, tá bom? 26. Leia os trechos a seguir e assinale aqueles que pertencem ao romance A Ilha do Tesouro.
Então aqui você vai assinalar, tem 3 opções que você pode assinalar, só que são todas referente à Ilha do Tesouro, a história, a Ilha do Tesouro. Então quais são elas? Quais são as 3 que referem-se à Ilha do Tesouro? É só marcar as 3, leia com bastante atenção. E a 27, considere os trechos da questão anterior e resolva as questões seguintes. Vamos ler essas alternativas aqui para ficar mais claro para vocês? Vamos lá. A. O homem que ficou na nossa estalagem não era um marinheiro comum, mas sim alguém que estava acostumado a ser obedecido. B. O velho chama-se Santiago. Dia após dia, tripulando sua pequena canoa, ia pescar no Gulf Stream. Mas nos últimos 84 dias não apanhara só um peixe. Aliás, não apanhara um só peixe. C de casa. Todos os dias, quando voltava de seu passeio, perguntava se algum marujo havia aparecido por lá. No começo, pensamos que ele poderia sentir falta dos seus companheiros, mas depois percebemos que ele queria era fugir deles. D. Nos primeiros 40 dias, levara em sua companhia um rapazinho para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do rapaz, convencidos de que o velho se tornara salão, isto é, azarento, da pior espécie, resolveram que o filho fosse trabalhar no outro barco e trouxera 3 bons peixes apenas em uma semana. E, pouco tempo depois, o primeiro de uma série de misteriosos acontecimentos que nos livrariam do capitão aconteceu, mas não ficaríamos livres da sombra dele. O rapaz ficava triste ao ver o velho regressar todos os dias com a canoa vazia e ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de lida, ou o gancho e o arpão, ou ainda a vela que estava enrolada à volta do mastro. Então tem 3 aí que tem relação, gente, com a história que a gente viu. Quais são elas? 27. Considere os trechos da questão anterior e resolva as questões seguintes. O que há em comum em todos os trechos? Então, nesses trechos que você marcou, o que tem em comum neles? E a B, os trechos foram retirados de 1, 2 ou 3 histórias. Anote pelo menos um elemento que você observou para responder essa questão. Então, esses trechos aí que você marcou, eles foram retirados de uma história, de 2 ou de 3. Anote pelo menos um elemento que você observou para responder a essa questão. Então, o que eles têm em comum? 3 elementos que eles têm em comum. Olha lá, pelo menos um. Você vai anotar pelo menos um elemento que você observou para responder a esta questão. Tá? E aí nós continuamos na próxima videoaula a partir do exercício 28, que já vem uma história maior que a gente precisa ler. Ok? Então, até a próxima. Tchau, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.